Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Elisa Luchin Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Éter 12 ao 15, que eu estava lendo e eu estava pensando, gente, capítulos pesados. Mas basicamente o que está acontecendo, né? A Moroni está falando sobre Éter, que ele é o último profeta, meio que o último sobrevivente ali do povo jaredita, e conta o que Éter fez, como que ele se escondeu, fala um pouco sobre a fé, basicamente as profecias de Éter para o povo, né? Tentando chamar o povo ao arrependimento. E aí como o povo rejeita ele e as guerras ali de Coriantum e todas as pessoas que ele matou, até que finalmente ele entregou o espírito, morreu no final, e meio que foi o final do povo jaredita, e até ficou lá só. Então, esta é uma Dá um visão contexto. panorâmica, um contexto para vocês do que tem nesses capítulos. Mas, Bianca, o que que te chamou a atenção? Por onde que tu gostaria de começar? Acho que eu queria só adicionar a visão panorâmica ali que tu estava compartilhando. É interessante pensar que a gente veio de capítulos muito pesados, né? Os últimos capítulos anteriores a esse eram capítulos. É meio que uma montanha russa, assim, sabe? De rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom. E com a iniquidade prevalecendo por muito tempo, de repente tem uma pausa pequena de um reinado, de um rei que é justo. E é interessante pensar que quando Moroni estava compilando e escrevendo isso daqui, não tinha capítulos, né? Nada estava dividido por capítulos. Ele fez essa divisão de capítulos. E é interessante pensar que esse capítulo 12 é meio que uma pausa na montanha-russa de rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, né? E daí depois continua. Tem ali, vem os capítulos anteriores aí, os capítulos anteriores tinha esse padrão. Aí vem o capítulo 12 como se fosse uma pausa, assim, que Moroni pensa, minha nossa, é como se ele tivesse lendo e pensado, eu acho que eu preciso inserir aqui alguma coisa positiva. E daí depois ele volta para a história dos Jareditas e para as coisas, e daí para que culmina na destruição do povo, né, que a Elisa mencionou. E nesse capítulo 12 eu queria começar comentando sobre algo que eu aprendi recentemente, que é. Não sei se vocês já ouviram falar disso, talvez vocês já ouviram falar, sobre o Hall da Fé. Tem o Hall da Fama, vocês já ouviram falar do Hall da Fama, provavelmente, né? E tem o Hall da Fé. Aparentemente, o capítulo 12 de Éter é conhecido por muitas pessoas como o Hall da Fé. O mundo tem lá. A gente mora aqui pertinho do Hall dos Brinquedos, onde eles têm os brinquedos mais notáveis que já foram criados no mundo. Aí, um pouquinho mais longe daqui, tem o hall dos cantores sertanejos em Nashville. E tem o hall do rock and roll. Enfim, esse daqui é o Hall da Fé, aonde as pessoas que tiveram muita fé no livro de Mormon foram mencionadas por Moroni. E eu achei muito legal. Eu Então, achei se tu tá em Moroni, tu é o top da fé. Se você está em Éter 12, significa que você é o topzera ali, ó, da fé. É isso. Agora eu entendi o conceito do Hall. Agora tu entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Assim, são pessoas que estavam ali no ápice, que as ações delas levaram a grandes feitos. E eu acho que a gente poderia daí começar mencionando talvez algumas dessas pessoas, mas antes disso, eu queria só apontar o padrão que Moroni usou aqui. Ele não só ensinou sobre a fé, ele trouxe exemplos de fé. Que é esse rol da fé que a gente está conversando, né? E esse padrão de ensino com exemplos é muito importante. E eu queria comentar sobre uma experiência que eu lembro de ter mencionado lá no começo, quando a gente começou o podcast, há muitos anos, brincadeira, há alguns meses atrás. Alguns episódios atrás, que quando nós adotamos a nossa filha, ela foi uma das crianças que foi muito afetada pela pandemia. Foi bem na época da alfabetização dela. E nós adotamos ela depois da pandemia, mas por causa dessa época, ela não tinha ido muito para a escola e tinha muitas coisas que ela não sabia. Mas eu não sabia que ela não sabia. E ela estava indo para a escola, e ela ia para a escola, voltava para casa, e eu perguntava: e aí, o que que tu aprendeu hoje? Não sei. Aí eu pegava o caderno dela e a gente lia juntas, e daí a gente lia o que ela tinha aprendido. Eu falava: e aí, o que que tu entendeu disso? Não sei. Daí eu ia lá e explicava o que estava escrito. E agora, o que que tu entendeu? Ah, eu ainda não entendi muito bem. E foi aí que eu percebi que
informação por informação não ensina. Não adianta você simplesmente jogar um monte de informação na criança e esperar que ela vai conseguir contextualizar aquilo e transformar em algo que faça sentido para ela, em algo útil. E foi aí que eu entendi, nossa, se eu quero que a minha filha aprenda sobre energias renováveis, por exemplo, que era o que ela estava aprendendo na escola, eu preciso mostrar para ela o que que é uma usina, o que que é aqueles cataventos gigantes de energia eólica. Geólica? Aham, de energia eólica, isso. E foi o que a gente fez. A gente estava viajando uma vez, a gente parou do lado de uma usina e falou: Ó, filha, essa aqui é uma usina hidrelétrica, tá vendo ali? Que usa água para transformar em energia, a água passa por aqui, é assim que acontece. E daí tudo fez sentido para ela. E eu achei interessante que Moroni meio que faz isso. Ele tá falando aqui sobre fé, e daí ele começa a mencionar as histórias das pessoas que tiveram fé nos registros. E isso é tão efetivo, é tão legal. E quando eu tava lendo, eu tava lembrando dessas pessoas. Eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui algumas delas. Então, ele começa mencionando, ele menciona Moisés no versículo 11. Aí no versículo 13, ele fala assim: Eis que foi a fé exercida por Alma e Amoleque que fez a prisão ruir por terra. No versículo 14, ele fala de Nefe e Leí. E daí ele fala da fé de Amon no 15. Daí ele fala sobre a fé dos três nefitas. E eu acho muito interessante que toda vez ele fala assim: E eis que foi a fé exercida por Nefe e Leí. E eis que foi a fé exercida por Amon. E eis que foi a fé exercida por Alma e Amoleque. E quando eu tava lendo esse rol da fé aqui, eu pensei, por que não incluir o nosso nome ali? Porque eu tenho certeza que se a gente olhar para trás na nossa vida, tiveram coisas que aconteceram na nossa vida por causa da nossa fé, que se não tivesse sido a nossa fé, elas não teriam acontecido. Talvez Elisa, a gente poderia dizer, eis que foi a fé exercida por Elisa que a trouxe aos Estados Unidos, a BYU. Eis que foi a fé exercida por Elisa que a levou a servir uma missão. Eis que foi a fé exercida por Bianca que a levou a ter coragem para adotar. Eis que foi a, sabe? E eu acho que a gente pode colocar o nosso nome e se inserir e refletir sobre os momentos de fé que a gente teve, talvez até para muitas de nós, para mim, a maternidade foi um ato de muita fé. E eu acho que é para muitas pessoas. Você acreditar na sua habilidade de cuidar de uma criança, acreditar em Deus que Ele vai prover tudo o que você precisa para que você possa cumprir com o mandamento dele de ter filhos, né? Enfim, eu achei muito legal. Eu adorei essa ideia. Eu adorei esse. Primeiro, que eu não tinha pensado sobre a questão dos exemplos e da gente inserir, né, sobre a fé exercida por nós e usar os nossos exemplos. Acho que a gente já compartilhou sobre isso, compartilhar experiências espirituais, mas compartilhar os milagres da nossa vida e que eles vêm por causa da nossa fé. E não que seja o mérito nosso, né? É o mérito todo de Deus, que Ele que está provendo para nós, mas que nós em algum momento precisamos exercer fé e que os nossos filhos vão precisar exercer fé também. E aí eu acho muito legal que a gente pode começar a apontar os exemplos da fé deles. Hum. Né? Foi pela tua fé que tal coisa, tal coisa, tal coisa aconteceu. Ô, Bianca, conta a história do secador de cabelo. Ah, cara, porque eu acho que, tipo, é um milagre, sabe? Talvez se tu não tivesse feito a oração, não teria acontecido. Vou Ou teria contar, acontecido mesmo assim, não sei. Mas eu acho que é um milagre, eu acho legal. Conta aí. vou contar, vou contar. Então, o cabelo da Maiara e eu estamos em uma batalha há muitos anos. Não, 2 anos. E acontece que eu tenho muita dificuldade para cuidar do cabelo dela da forma que é requerida ou necessária. Tem um novo produto aqui nos Estados Unidos que é um secador de cabelo reverso. Ele parece um aspirador de pó. Ele tem um cano bem comprido e tu divide o teu cabelo em partes, em seções, e daí tu coloca dentro desse secador, e daí tu altera a tensão com a qual ele vai puxar o cabelo e a temperatura que ele vai secar o teu cabelo, e ele seca sem danificar. E esse secador foi feito para cabelos afros, a princípio. Porém, ele custa US$ 400. E a nossa família tá
numa época de economia. A gente está fazendo um orçamento familiar, e a gente está, tipo, super focados em se manter dentro do nosso orçamento familiar, não usar o cartão de crédito para nada que a gente não tenha dinheiro para comprar na conta. Enfim, então ia demorar muito tempo para eu guardar dinheiro, esses US$ 400, para comprar esse secador, que seria muito bom para nossa família agora no inverno. Porque é muito difícil eu cuidar do cabelo da Mai no inverno. Se eu deixo ele molhado, acaba machucando o couro cabeludo dela, mas secar com secador normal estraga o cabelo dela e leva 2 horas. Então, eu tava de olho nesse produto e pensando que eu queria muito, mas que eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí eu vi que eles abriram um sorteio de ação do mês de ação de graças, que vai ser comemorado agora no final do mês. E eu decidi entrar no sorteio. Eu entrei no sorteio, tinha vários passos, várias coisas que precisavam fazer. Eu fiz todas elas. Inclusive, dei o link pro meu marido, pedi pra ele entrar também. E no meu coração eu fiz uma oração, pedindo pro Senhor nos abençoar para ganhar esse sorteio, porque era algo que eu queria muito, preciso, não, assim, existe uma diferença, não é só que eu preciso para cuidar do cabelo da Mayara, eu sei que pode mudar a vida dela, porque ela vai poder também secar o cabelo dela sozinho. Porque tu não precisa, para quem não sabe, né? A Mayara tem uma deficiência nas mãos, então ela não consegue segurar o secador e a escova ao mesmo tempo e passar o secador no cabelo. Ela não tem a mobilidade de ombro para fazer isso e nem o aperto da mão para fazer isso. E esse secador não precisa disso, só deixa ele parado no couro cabeludo e ele seca. E daí passou o dia que eles iam anunciar o vencedor do sorteio. E eu pensei, a gente não ganhou, tudo bem, né? Imaginei que eu não ia ganhar mesmo, eu só tinha esperança, tinha fé de que talvez daria certo. E de repente, naquele mesmo dia, eu recebo uma mensagem da empresa contando que a gente ganhou o secador de cabelo. Eu comecei a chorar e a minha resposta para eles imediata foi: eu não acredito. E eu contei para Mayara e a gente ficou chocadas, porque fazia mais ou menos um ano que eu tava querendo esse secador de cabelo. E além de usar o secador de cabelo, eles estão mandando uma linha inteira de produtos e vários acessórios. Então, é algo assim que eu realmente não teria como ter comprado, sabe? E foi uma resposta à oração, ao pedido do meu coração, e que vai fazer toda a diferença para nossa família. No momento que eu fiz aquela oração, eu me senti meio fútil, sabe? De estar pedindo por algo assim. Quando o Senhor atendeu a minha oração, eu me senti tão amada, porque eu não esperava. Eu não esperava que ele iria ouvir uma oração sobre algo tão fútil na minha cabeça, sabe? Eis que foi pela fé exercida por Bianca que ela ganhou o secador de cabelo. Mas assim, é interessante, né? Tu falou até um desejo fútil. E eu fico imaginando, podia ser que tu não tivesse ganho o sorteio. Mas assim, ou podia ser que tu tivesse ganho sem ter feito a oração. Verdade. Entendeu? Que a gente não conectasse os dois. Mas o que eu acho interessante é ver a mão de Deus na nossa vida, ver os pequenos e os grandes milagres, né? E talvez o que às vezes é um milagre pra gente não é um milagre pra outra pessoa. 2 semanas atrás também eu estava conduzindo a live e o meu celular morreu no final da live. E eu estava crente de que eu tinha perdido. E eu pensei, é só com um milagre mesmo que eu vou conseguir recuperar essa live para a gente poder compartilhar com outras pessoas também. E aí a Isabelle, que é a nossa diretora aí de mídia social, ela encontrou lá que aparentemente tudo fica nos arquivos, né? E tava lá arquivado na conta do Instagram. E eu fiz uma oração e eu tava quase chorando porque eu tava muito triste que eu tinha perdido aquilo, mas eu fiz uma oração, pedi pra vocês fazerem uma oração também, e ela encontrou, ela resolveu o problema, e a gente pode só dizer, é um mero acaso, ou ia estar lá de qualquer jeito, porque o Instagram arquiva tudo, mas eu acho muito legal a gente buscar ver os milagres de Deus. De novo, é a lente que a gente coloca. E eu acho que quanto mais a gente busca ver, mais milagres a gente vê, e eu sinto que mais milagres o Senhor concede para nós. Que a gente está desenvolvendo essa capacidade de ver, de desenvolver gratidão e perspectiva, né? Então, eu sinto às vezes quando as pessoas perguntam, conta um milagre aí da tua vida, sei lá, como que Deus agiu na tua vida. Às vezes eu penso, não sei, acho que não tem nenhum milagre grande assim, a vida é bem normal. Mas quando eu paro para pensar nas vários
milagres pequenos ou grandes aqui e ali, eu começo a me dar conta, né? E isso é o legal de Moroni, porque ele tinha acabado de compilar o livro de Mormon inteiro. Então estava fresquinho na mente dele todos os grandes milagres que tinham acontecido. É interessante também que ele menciona mais os milagres que aconteceram mais depois, sabe? Ele não menciona Nefe, ele não menciona, assim, muitos do pessoal lá do início do livro de Mormon, então eu imagino que talvez serão coisas que estavam mais frescas na memória dele. Eu ia comentar, Elisa, que sempre que eu falo sobre fé, eu lembro da história da tua minivan. Eu Gente, eu já Eu contei a eu já história da minha contei mãe. essa história para várias pessoas na minha aula. Eu já contei em aula que eu dei na aula. Quase que eu falei no discurso que eu dei esses tempos. Eu acho que tu Eu deve vou contar, então. estar. Eu vou contar, porque eu me sinto, às vezes, um pouco, não sei, envergonhada de contar. Não envergonhada, mas porque eu sinto que é um milagre extraordinário. Não é todo dia que isso acontece com ninguém. Nós engravidamos dos bebês. Descobrimos criando gêmeos. Tá, muito legal, né? A gente tinha um carro, só que ia ficar bem difícil colocar as três crianças atrás do carro, porque tem toda a questão do bebê conforto, né? E a gente, pá, agora a gente vai ter que ver, então, uma minivan, um carro maior, que caibam mais pessoas, porque realmente vai ficar muito apertado, não vai dar muito certo. E a gente começou a procurar. Meu marido era estudante ainda na época, e começamos a procurar, né? Perguntamos para algumas pessoas aqui e ali. E aí eu perguntei num grupo de mulheres de uma ala vizinha da minha, que eram amigas minhas. E aí uma delas disse: Ah, a gente tá pra comprar um novo carro e a gente vai se desfazer desse. Eu falei, tá, quanto mais ou menos tu acha que vocês vão vender? Ah, portanto. Eu falei, ah, beleza, tá dentro do nosso orçamento, tá dentro do que a gente tá visualizando, pensando que a gente vai conseguir comprar, né? Inclusive, daí eu tinha falado com os meus pais pra pedir dinheiro emprestado pra eles pro carro, porque a gente realmente não ia ter o dinheiro. E a minha mãe gentilmente disse que sim, né? Emprestaria o dinheiro. Tá, aí os bebês nasceram. Era a primeira semana deles estava em casa, foi quando a família tinha recebido o novo carro deles. E eles foram lá em casa pra fechar o negócio com a gente, né? E eles chegaram e aí eles falaram assim: então, a gente estava pensando muito porque esse carro, na verdade, foi um carro que ajudou muito a gente e a gente não sabe se a gente quer vender ele. Eu pensei, ixi, deu ruim agora. Como é que eu vou encontrar um outro carro por esse preço, né, e tal? Eles falaram, na verdade, porque a gente já teve no lugar de vocês um dia, a gente já foi estudante, a gente gostaria de dar o carro para vocês. Eu choro até hoje. Tô Eu, chorando. pen- eu pensei, como assim dar um carro para mim? Não é qualquer carro, é uma minivan de 7 lugares. E é um carro em boas condições. E eu fiquei sem reação naquele momento. Eu não sabia como reagir. Eu e meu marido, a gente. Os meus pais estavam lá, tava tudo em inglês, né? Eles não sabiam, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu e o Fred começamos a meio assim ficar. Sabe quando você fica de cara com o negócio e não sabe como responder? E aí a gente falou, só um momento. Aí eu e o Fred fomos pro nosso quarto pra discutir a situação, porque a gente. Sabe quando a benção é muito grande, ou quando alguém te dá um negócio muito grande e tu fica assim, sem jeito? Gente, não tem como eu aceitar um negócio desse. E foi um milagre, assim, pessoas que foram enviadas do céu naquele momento de necessidade que a gente tinha, em que nós exercemos fé de receber mais dois filhos de Deus na nossa família. Às vezes é interessante quando eu saio pra cá, aqui na Alemanha as pessoas não têm muitos filhos, né? 2 filhos é o normal, mais de dois já é muito. E eu saio assim, eu vejo as pessoas olhando, e eu fico pensando, gente, a culpa não é minha, Deus enviou dois de uma vez só e eu já tinha um. Mas assim, nós tivemos fé de escolher, na verdade, ter mais um filho. Fomos bem bendizidos, né? Abençoados com dobro. E eu senti que Deus viu a nossa fé e ele proveu o caminho, né? Ele prepara o caminho. E agora, Bianca, muito obrigada por me lembrar dessa história. E tu vê como é interessante que a gente esquece os milagres. É fresco isso, aconteceu um ano atrás. E na minha mente meio que já voou, né, da cabeça. Eu tô nos problemas de agora, do meu dia a dia de hoje, e às vezes a gente esquece que no passado Deus já abençoou. E o que eu acho legal, que ele fala muitas vezes através do livro de Mórmon, eles lembram da história de Moisés, né? Eles lembram da história de como Deus abençoou os antepassados deles, não é nem a gente que Deus abençoou, ele abençoou nossos antepassados. Se ele abençoou nossos antepassados, ele pode e vai abençoar a gente agora. E como é fácil a gente esquecer. Ele me abençoou, ele me deu um milagre um ano atrás, e eu já tava, tipo, meio que esquecendo, assim, agora, hoje, quando eu tava lendo esse capítulo, tentando pensar nos milagres da minha vida. Tu acredita que esse milagre não me veio à mente, até tu mencionar agora? Interessante, né? E
é interessante pensar no impacto que teve em mim, né? Esse é um milagre que eu penso constantemente. Quando falam sobre fé, quando falam sobre milagres, é uma coisa que me vem, desde que aconteceu, é algo que me veio à mente. Mas é muito incrível também ver a bondade de Deus, né? Porque quando a gente olha para trás e pensa quantas vezes a gente foi abençoado, quantos milagres, talvez coisas pequenas, né, que são milagres só pra gente mesmo, talvez para outra pessoa não seria, mas Deus, ele tá constantemente nos abençoando. E eu fico abismada, assim, quando eu olho para trás e vejo tudo que ele já fez na minha vida. E daí, é legal ver aqui que Moroni, ele tá compilando tudo isso, né? E ele tá aqui no Hall da Fé, falando desse povo fervoroso, citando nome depois de nome, daí cita Jared, né? E aí eu acho que ele começa a se sentir inseguro. Ele pensa, meu, olha a quantidade de homem bom. E aqui tô eu tentando escrever esse registro com a minha escrita imperfeita. E ele começa a se duvidar. E daí ele expõe a fraqueza dele para Deus, né? Talvez ele se comparou, talvez ele se sentiu ínfimo comparado com todas essas pessoas aqui que ele estava mencionando. E daí ele fala para Deus sobre a dificuldade dele na escrita e pede que Deus possa fazer alguma coisa sobre isso. No versículo 24, ele diz assim: E fizeste com que pudéssemos escrever só um pouco em virtude da inabilidade de nossas mãos. Eis que tu não nos fizeste poderosos na escrita como o irmão de Jared, porque fizeste com que as coisas que ele escreveu fossem poderosas como tu, a ponto de nominar o homem que as lê. Ah, não, na verdade aqui ele só está comentando, né, sobre a inabilidade dele na escrita. E daí ele conta a resposta que Deus deu para ele, que é uma das minhas escrituras favoritas e eu acredito que provavelmente é uma das escrituras favoritas de muita gente. Porque eu tenho muitas fraquezas. Essa é uma das razões porque essa escritura é uma das minhas favoritas, que daí é quando Deus diz, no versículo 27, E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Que consolo! E eu sinto que essa escritura tem muitas aplicações para nossa vida de mãe. Eu não sei, Elisa, se tu teve algum pensamento sobre isso que tu queira compartilhar, mas eu pensei muito sobre a maternidade, sobre as minhas fraquezas sendo expostas. Eu acho que a gente fala sobre isso todo o podcast, né? Tá virando um jargão. A maternidade expõe nossas fraquezas. Expõe do bom e do mais ruim que a gente tem. Pra quem tava aqui no começo, eu sempre dizia, eu caí de paraquedas na maternidade. Eu já parei de falar isso. Agora é a maternidade expõe as nossas fraquezas. É o próximo, a próxima fase. Mas eu queria comentar nesse contexto, nesse início que tu deu, porque eu não tinha percebido isso. Como ele fala sobre todos esses homens grandiosos e de grande fé, e aí do nada ele traz, né? Pô, mas eu sou fraco. E como tu disse, é possível que talvez ele tenha se comparado, pode ser que não, mas eu penso às vezes isso também na maternidade, não sei, especialmente nas mídias sociais, né? Tu vê aquelas mães que tu segue que te inspiram, que é muito bom ter mães que inspiram a gente, mas existem os momentos em que daí a gente começa a se comparar e começa a se sentir menos, né? Pô, mas como é que ela consegue fazer isso, aquilo? Como é que ela dá conta de tudo? Como é que o filho dela já faz isso e aquilo, e o meu nem isso faz? O que que eu tô fazendo de errado? E a gente começa, as nossas fraquezas começam a ser expostas. E tá tudo bem, claro, não é o ideal a gente se comparar, mas talvez seja uma maneira de você começar a ver possíveis fraquezas, como foi para a Moroni. Mas o interessante é o que ele fez depois disso. Quando ele reconheceu, quando as fraquezas dele foram expostas para ele, ele buscou a Deus. Em vez de continuar nesse ciclo de comparação, ele buscou a Deus. E uma coisa que eu anotei, eu achei muito interessante, no versículo 25, no finalzinho, ele falou era o medo dele. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Eu, como terapeuta, a gente fala muito, a gente tenta buscar, às vezes, o sentimento mais profundo, sabe? Que muitas vezes a gente tá reagindo, a gente tá falando de alguma coisa, a gente tá se sentindo mal, né? A gente não sabe o porquê. E é interessante a gente tentar buscar
lá no nosso íntimo, qual que é o nosso medo? E isso também pode ser revelado às vezes quando a gente está discutindo com alguém, quando a gente está bravo com alguém, quando a gente está chateado com alguém, né? Por que que eu tô tão chateado com essa situação? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes existe algum medo por trás desses sentimentos. E é muito difícil acessar, às vezes, eles ou entender, porque é algo muito vulnerável da gente. É muito difícil admitir alguns dos nossos medos. E olha quão vulnerável Moroni era. Moroni é o cara, né? A gente já viu, já. Imagina compilar o livro de Mormon inteiro. Que trabalhão, né? A gente já é um trabalhão ler o livro de Mormon inteiro. Imagina compilar tudo. Ter que ler mais do que o livro de Mormon inteiro, escolher quais partes são as mais importantes, escrever tudo lá nas plaquinhas de latão, de ouro. E ele era um homem extraordinário, mas ele tinha medos. E o medo dele, no caso, era: eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Ele falou: tá, eu tô fazendo todo esse esforço, mas um dia alguém vai ler. Será que eles vão gostar? Será que eles vão zombar? Será que eles vão encontrar faltas? Era um medo que ele tinha. E eu não sei vocês, pra gente que lê o livro de Mormon, fala: ah, Moroni, medo? Cara, tu escreveu muito bem. Tu me inspira todos os dias com tudo que tá aqui. Da onde tá tirando esse medo? Mas ainda assim era o medo dele. Acho que todos os nossos medos são válidos. Eu acho que quando a gente traz eles pra Deus, Deus entende, Deus valida aqueles medos e que tá tudo bem a gente ter esses medos. Mas é muito difícil às vezes admitir pra alguém que a gente tá com medo, né? Quando a gente tá brigando com o marido, quando a gente está chateado com o filho, né? Talvez comece a levantar a voz, começa a perder a paciência. Talvez eu tô com medo, eu tô insegura que meu filho não me respeita, que ele não me vê como uma figura, como mãe, né? Com respeito, de autoridade. Quais são os nossos medos? E o que que tá parando a gente de levar eles para o Pai Celestial ou de falar sobre eles com as pessoas que a gente ama, né? Como terapeuta de casal, essa é uma das coisas que eu vejo muito, os padrões dos casais, quando eles começam a ter discussões, a brigas, sempre tem um padrão, né, de comportamento. E a maneira que eu uso, muitas vezes, é tentar acessar quais são essas emoções que estão por trás. E com muita frequência existe algum medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser inadequado. São muitos medos. E é muito diferente você vir para alguém e falar: ah, você isso, aquilo, do que vir falar: ei, sabe que quando isso aconteceu, eu fiquei com muito medo. Eu tava com medo que você não me amava mais. Ou para os nossos filhos, né, em algum momento, dependendo também da idade deles, da situação, né? Eu não quero que você suba naquele brinquedo, porque eu tenho medo que você vai cair. Eu não quero que você caia, eu não quero que você se machuque, né? Então, acho que quando a gente consegue primeiro entender quais são os nossos medos, quais são as nossas emoções, e aí depois ser vulnerável o suficiente para levar eles para Deus, ou, se apropriado, né, para as pessoas com quem a gente está convivendo, eu acho que tem um poder muito grande. Mas é muito difícil, não é fácil. Eu gostei muito disso. Existe um poder muito grande na vulnerabilidade e a gente só consegue acessar ele quando o nosso orgulho permite, né? Quando a gente tira o orgulho do caminho, porque para ser vulnerável, a gente precisa baixar as nossas defesas, né? E deixar que a outra pessoa veja por detrás. E é interessante porque daí no 26 ele fala: minha graça basta aos mansos. Tem que ser muito manso para estar disposto a expor os seus sentimentos, os seus medos, as suas vulnerabilidades. E eu só vi isso agora que eu sublinhei, mas essa conexão. A graça de Deus está acessível para aqueles que são mansos, para aqueles que buscam, para aqueles que admitem que eles precisam de Deus. Porque se tu é orgulhoso e tu não admite que precisa de Deus, meio que ele fica de mãos atadas para te ajudar. Ele quer te ajudar, mas tu que não tá deixando, tu que não tá sendo manso o suficiente para deixar ele te ajudar. E eu já vi isso várias vezes na minha vida, não só com Deus, mas assim, nos meus relacionamentos, né? De não permitir que as outras pessoas me ajudem porque eu estou sendo orgulhosa, porque eu não estou sendo mansa e eu estou escondendo essas fraquezas que eu tenho. E é interessante ver que ele menciona nesse capítulo, né? Ele menciona a fé, a esperança, a caridade e ele menciona a graça com frequência. E eu sempre quis entender melhor como que essas coisas se conectam de certa forma. E quando eu estava lendo dessa vez, eu percebi algo diferente que eu nunca tinha percebido. Aliás, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria comentar que a gente vê muito, vive isso muito na maternidade, né? A gente vive pela fé,
esperando, acreditando no nosso filho que vai dar tudo certo. A gente se ensina com a esperança de que eles vão aprender, de que eles vão aplicar as coisas que a gente está ensinando. E a gente tem caridade, mesmo nos piores momentos deles, a gente continua amando eles. Mesmo quando eles nos rejeitam, mesmo quando eles fazem alguma coisa que machuca, a gente não deixa o filho de lado, né? Não fala, "Ah, vai-te embora, sai da minha casa", né? A gente continua amando eles, que é o que Deus faz com a gente, né? Por amor de Cristo. Mas, então, a segunda coisa que eu queria comentar sobre isso é pensar que a graça de Deus, geralmente a gente tem acesso a ela nos nossos piores momentos. Eu consigo pensar nos meus piores momentos, em escolhas ruins que eu fiz, quando eu tava lá no fundo do poço, e daí eu sentia a graça de Deus, a misericórdia dele. Quando eu tava lendo, eu pensei no Salvador, né? Quando ele tava na cruz e ele demonstrou misericórdia, perdoando o pecador que estava do lado dele. E a gente precisa experimentar a graça de Deus para que a gente consiga ter caridade, porque sem graça a gente não consegue ser caridoso. Porque ser caridoso é você conseguir no pior momento de alguém, ainda assim ter misericórdia, ainda assim ver valor naquela pessoa. E eu acho que é por isso que Moroni mencionou isso aqui, fé, esperança e caridade, porque. E depois ele continua com os capítulos, né? Das coisas terríveis acontecendo. É como se fosse. Se você conseguir, nesse mundo conturbado que você tá vivendo, se eu conseguir na cidade que eu moro aqui, que é muito maluca, muito conturbada, tem muitas coisas ruins que acontecem, ter fé em Deus para ver os milagres dele, ter esperança no mundo vindouro de que um dia todos os errados vão ser feitos corretos, que um dia Jesus Cristo vai reinar na Terra, que vai ter uma vida depois dessa, que esse não é o fim, e ter caridade pelas pessoas ao teu redor, conseguir amar elas, conseguir entender elas, conseguir saber que elas são filhas de Deus, vai ter tudo bem. Tu vai conseguir passar por seja qual for a dificuldade que você está passando na tua vida nesse momento, no teu trabalho, com os teus filhos, na cidade onde tu mora, nesse clima político maluco que a gente vive, sabe? Se a gente tiver em mente essas três coisas, vai estar tudo bem no final. E daí eu acho muito interessante, né, que aí ele continua nos próximos capítulos, mas isso foi tipo uma Pra mim, foi tipo um bálsamo, assim, sabe? Eu vou continuar contando pra vocês todas essas coisas terríveis que estão acontecendo, mas ó, não esquece. Fé, esperança, caridade e a graça de Deus. Muito legal isso, a conexão, né, entre essas coisas. E é interessante que ele fala, né, minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Se a gente for humilde, a graça de Deus vai ser suficiente, não precisa fazer, não que não precisa fazer mais nada, né, a gente precisa continuar exercitando a nossa fé. Que fala, é exercitando, quer dizer que exige algo da nossa parte. Mas assim, ele tem a solução. E é ele quem vai nos tornar fortes. Nada mais vai tornar a gente forte. É através de Jesus Cristo. E é muito interessante, às vezes, a gente perceber, né? Pô, cara, eu tô fraca. Não sei quantas vezes vocês já disseram, mas eu digo muitas vezes. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E eu acho que é só quando a gente chega nesse ponto de admitir é que a graça fica acessível. É quando nós nos tornamos humildes, que então Deus concede a graça dele. E é bem interessante falando sobre o que tu estava falando, né, que a maternidade expõe nossas fraquezas. E acho que a gente comentou no episódio passado com a Sara que os nossos filhos vão nos salvar, né? É por causa deles que todas essas fraquezas estão sendo expostas. E se nós permitirmos, por causa dessas fraquezas, nós vamos nos achegar a Jesus Cristo, vamos receber a graça dele, vamos nos tornar mais fortes. Eu penso como eu tenho me tornado uma pessoa melhor por causa dos meus filhos, porque eles expõem essas fraquezas e porque não tem outra saída a não ser buscar Deus para me ajudar, que não seriam expostas de nenhuma outra maneira. Não seria exposta numa carreira, num trabalho, entre amizades, em qualquer outro contexto, essas fraquezas especificamente não seriam expostas, não viriam à tona. É maravilhoso que a gente tenha essa oportunidade como mães de ter nossas fraquezas expostas, É uma né? oportunidade, é verdade. E que em vez de a gente ver como uma coisa ruim, negativa, pesada, pode ser pesada ainda, mas ver como uma oportunidade, como algo feliz, algo bom, positivo, que vai nos dar a oportunidade de tornarmos mais fortes através de Jesus Cristo, né?
vai ter que passar de qualquer forma por essa situação. Vai ser difícil de qualquer forma. Tu pode escolher passar pela situação pensando que coisa horrível, não queria estar passando por isso e ter essa visão negativa, ou tu pode escolher ter a visão positiva, do tipo, sim, eu vou passar por isso, mas eu vou passar com dignidade. Eu vou abraçar essa oportunidade maravilhosa que Deus está me dando de andar pelo fogo. E eu li uma frase que eu queria compartilhar com vocês, da sister Emily Bell Freeman. Ela disse assim, que é isso que ela pensa sobre a caridade, que é uma frase que ela repete para ela mesma com frequência. Caridade é a expressão externa do nosso entendimento interno da graça de Deus. Ou seja, quanto mais a gente entende a graça de Deus, quanto mais oportunidades nós tivermos de acessar a graça de Deus, de sentir a graça dele, de ele transformando as nossas fraquezas em fortalezas, da nossa necessidade de ter ele, do amor dele, aí a gente vai conseguir expressar a caridade. Porque outro pensamento que eu tive, no versículo 35 e no 37, ele fala um pouco sobre a caridade, né? Uhum. E ele fala, portanto, sei pelo que disseste, que se os gentios não tiverem caridade em relação à nossa fraqueza. Porque esse é o medo dele, né? Que as pessoas vão julgar, que as pessoas vão zombar dele. E eu não sei vocês, é um medo que eu tenho às vezes como mãe também, né? Quando você tá no mercado, seu filho começa a ter uma birra, se jogar no chão porque ele quer um pirulito, né? E aí, não sei vocês, mas eu fico assim, gente, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Que tipo de mãe eu sou? O que que meu filho tá Não, fazendo? isso ainda é uma coisa tipo, ok, teu filho tá tendo um comportamento que pode ser considerado ruim por algumas pessoas, ok, mas e sobre as coisas que você faz que você acredita serem certas, mas que são diferentes do mundo? Uhum. É o que ele tá fazendo aqui. Ele tá, tipo, nadando contra a maré, né? E ele tá com medo de ser julgado. E é o que a gente tá fazendo, a gente tá nadando contra a maré. Tem coisas que eu faço que eu sei que eu sou julgada. Tipo, a gente não assiste televisão aqui em casa. Acabou a televisão. Muito raro. E eu sei que isso é extremo para muitas pessoas e que eu vou ser julgada. Mas para minha família, eu sei que esse é o certo que eu preciso fazer. Não acho que todo mundo precisa fazer e não julgo quem não faz, entende? Mas eu sei e eu tenho medo de ser julgada. Eu sei que eu sou, mas tá tudo bem. Ai, Bianca, que cruel. Mas é interessante que tu falou, né? Que às vezes é o comportamento dos nossos filhos, mas às vezes as nossas regras, né? É interessante que eu tenho esse medo constantemente aqui. Eu tô morando com a minha sogra e às vezes eu fico assim, né? O que será que ela deve estar pensando do jeito que eu tô criando meus filhos, né? Mas às vezes a gente fica tão preocupado com isso e ele tá expondo esse medo dele, né? E ele tá falando que, pô, eu acho que talvez eles não vão ter caridade comigo. E ele chega às conclusões dele ali, pro Valois, eu sei o que tu vai fazer com eles e tal, mas eu ainda tô com medo, entendeu? E aí Deus responde no 37, ó, se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Esquece! Cuida do teu. Que horror. Cuida do que é teu, né? Faz o que é certo, independente do julgamento dos outros ou se eles vão ter caridade contigo ou não. E aí, outra coisa que eu escrevi que eu pensei foi como que eu posso ter caridade com a fraqueza dos outros? Que daí eu acho que vem muito a calhar com essa citação que tu leu, da Belle Freeman. Que quanto mais eu entendo a graça de Deus por mim, mais disposta eu estou a dar graça para os outros. E tem aquela frase, né, que a gente, toda mãe é mãe perfeita até ela ter filhos. Porque cara, eu lembro, antes de eu ter filhos, eu olhava para as mães e eu julgava, ixi, que mãe, isso, aquilo, pá, com os meus filhos vai ser diferente. Ou eu tinha meu filho ainda bebê, né? E aí eu via as mães com os filhos mais velhos, falei, capaz, nunca vou fazer um negócio desse. Ou, essa mãe não sabe de nada, porque... E aí tu começa a passar pelas tuas próprias experiências, pelas coisas que te levam a ver as suas próprias fraquezas e ver como a situação é bem diferente quando você tá olhando de fora versus quando você tá olhando de dentro. E aí você começa a se humilhar perante Deus. E aí você começa a buscar a graça dele. E aí você, uma das coisas que se tornam fortalezas é a sua capacidade de ter mais compaixão pelas pessoas, né? Outro dia eu tava no parquinho e aí tinha uma mãe lá, e a filha dela tá fazendo uma birra, tava tendo uma crise porque queria usar o balanço de bebê. E ela já devia ter uns 4, 5 anos. E a mãe dela não queria.
não deixava. E eu vi, assim, a dificuldade da mãe dela, sabe? De lidar com a situação, tipo, dava de ver que ela tava, assim, como é que fala? Rolando os olhos, assim, pra cima, a mãe, né? Em Uhum. relação à criança, que ela tava tendo, tipo, ai, minha filha tá aqui fazendo birra, a gente tá no parquinho, tá na frente de todo mundo, mas vamos lá, né? E ela tava sendo bem firme e tal. E eu só me enchi de compaixão por aquela mulher, porque eu pensei, gente, podia ser eu. Meu filho poderia em algum momento fazer a mesma birra, a mesma crise, tá passando por essa mesma disputa aí de vontade, podia ser eu no teu lugar. E eu só pensei, cara, boa sorte, mas assim, me enchi de compaixão por ela, sabe? Foi um momento em que eu não tive nada pra julgar, porque eu pensei, podia ser eu. Eu acho que a E gente. dito e feito, cara, na hora de sair do parquinho, meu filho fez uma birra enorme que eu tive que carregar ele fora pra sair do parquinho, entendeu? Não tinha nada que convencesse ele que era hora de ir pra sair do parquinho. E eu tava com uma amiga que tinha uma bebezinha junto. E eu fico pensando, ah, eu espero que ela não esteja me julgando. Mas assim, que a gente nunca sabe o que tá passando pela situação da outra mãe, mas que também podia ser a gente no lugar dela. Eu ia dizer isso, a gente precisa manter essa mentalidade. E é por isso que Jesus Cristo nos entende tão perfeitamente, porque ele pagou por todos os nossos pecados, ele sentiu a dor que a gente sente. E é por isso que ele nos compreende tão completamente. A gente só consegue compreender quando a gente passa por alguma coisa, a gente sente na nossa pele e a gente pensa, nossa, agora eu entendo aquilo que a minha mãe dizia, agora eu entendo o que a fulana de tal me falava, agora tudo faz sentido. E é por isso que hoje em dia eu falo pra minha filha, ah, filha, um dia tu vai entender isso. Quando tu passar por isso, tu vai entender. Mas eu acredito que quanto mais a gente se aproxima do Salvador e quanto mais a gente aprender sobre a vida dele, entender sobre quem ele é, sentir a graça dele, permitir que ele trabalhe no nosso coração, menos a gente vai precisar viver uma experiência para poder ter compaixão. Porque Deus vai nos dar a habilidade de sentir compaixão pelas pessoas. Ele é um presente, ele pode nos dar a caridade para que a gente sinta isso. Então a gente não precisa de fato viver tudo isso, porque Deus é tão perfeito que ele transformou a caridade em um presente, em um dom que ele pode conceder. Todos esses são dons, né? A fé, a esperança e a caridade. A gente pode orar para Deus e pedir para ele nos dar, para que a gente possa sentir compaixão. Então, se eu tô julgando alguém, ou se eu tenho essa tendência de ficar julgando constantemente, talvez o que eu precise fazer mais é orar com mais fervor e pedir, Deus, por favor, me ajuda a ter caridade, a ter compaixão para essa pessoa. Não necessariamente precisar viver o que ela está vivendo, mas sentir isso, que eu possa acessar esse amor que Jesus Cristo tem. Ele já passou por isso, ele entende, me preenche com um pouco desse amor. Aí no 38, no versículo 38, o Moroni, ele começa a se despedir. É interessante porque eu acho que tem 3 vezes que ele se despede no livro de Ele, Mórmon. ele devia ser brasileiro, né? Dá tchau, aí começa a falar de novo, aí dá tchau de novo, entendeu? Eu Um acho que alemão não faz- um alemão jamais faria isso. Porque eu acho que ele estava numa situação de incerteza também, né? Ele achava que ia ser a última coisa que ele ia falar, e daí, de repente, ele tem a oportunidade de escrever ou de compilar mais, de adicionar alguma coisa, ou o senhor pede para ele, não sei. Mas aí, daí ele diz assim: ele se despede. E daí ele diz: E também me despeço assim dos gentios, sim, e também de meus irmãos, a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes não estão manchadas com o vosso sangue. E então sabereis que vi Jesus e que ele falou comigo face a face e que me falou com evidente humildade, como um homem fala com outro em minha própria língua e a respeito dessas coisas. E a princípio, quando eu li isso, tu pode ler e pensar, né? Ah, viu? Ele tá dizendo, ó, viu, viu? Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que eu vi Jesus Cristo, que o que eu tô falando é verdade. Tu pode pensar nesse tom, mas quando eu li, o que me veio à mente foi. Talvez eu me emocione, peraí.
Deixa eu respirar. O que eu pensei foi que a forma como ele testificou de Jesus Cristo, eu acho que as pessoas que lerem o livro de Mórmon e as coisas que ele escreveu aqui e vai escrever no próximo, no final do livro de Mórmon, eu acho que quando a gente encontrar com Jesus Cristo, não vai ser. Não, eu não vou pensar necessariamente. Ah, esse é o Jesus Cristo que Moroni descreveu, mas esse é o Jesus Cristo de quem ele falava. Era essa compaixão que eu imaginei que eu sentiria. Era esse amor que eu imaginei que eu sentiria quando eu estava lendo o livro de Mórmon, os sentimentos que eu senti enquanto eu lia, das experiências que Moroni compilou, das coisas que ele escreveu, vão estar refletidas no Salvador. E aí a parte que me emocionou a pensar foi que eu espero poder testificar para minha filha de Jesus Cristo de uma forma que quando ela se encontrar com o Salvador, ela pense: nossa, minha mãe sabia mesmo. Ela conhecia Jesus Cristo. Ela realmente entendia quem ele era. E eu percebi, enquanto eu estava tendo esse sentimento, eu pensei, nossa, eu preciso melhorar muito nisso. Eu preciso exemplificar mais a caridade de Jesus Cristo no meu lar. Eu preciso demonstrar mais fé. Eu preciso melhorar em tantas outras coisas, porque eu quero que a minha filha conheça o Salvador através de mim. Eu quero que ele se torne próximo dela, esses atributos dele façam parte do nosso lar, da nossa casa, a ponto de o dia que ela encontrar com ele, ela pensa: nossa, minha mãe sabia mesmo. Sabe, tipo os guerreiros de Elamã, assim? Nós sabíamos que as nossas mães sabíamos. Algo assim? Enfim. Interessante isso. Muito legal. Não sei se fez Eu sentido. nunca, eu não tinha pensado nisso, mas que era do tipo, vocês vão saber que eu sei porque foi isso que eu ensinei, né? O livro de Mormon inteiro, o que eu estava tentando focar é nisso, no amor do Salvador, no amor de Cristo pelas pessoas, por vocês. Então, um dia vocês vão chegar lá e vocês vão poder ver que condiz, né? O que eu escrevi aqui condiz com a realidade do Salvador Jesus Cristo. Não tinha pensado nisso. Muito legal. O que eu pensei quando eu li isso foi na parte que ele fala como ele falou a face, né? Com o Salvador. E como que o Salvador falou com ele. Jesus Cristo falou com evidente humildade, como um homem fala com o outro, em minha própria língua, a respeito dessas coisas. E eu pensei, como eu falo com o meu filho? Não sei vocês, mas é aquele debate dentro de mim, sabe? Eu sei que é importante eu passar uma certa autoridade pro meu filho, de ele saber que eu sou a mãe, ele é o filho, entendeu? E que eu espero que ele seja obediente, por exemplo. Mas aqui ele parece assim que ele desceu no level de Moroni, né? Falou, nós não somos iguais, porque eu sou Jesus Cristo e você é Moroni, mas estamos aqui como um homem fala com o outro, nós estamos no mesmo level, tô falando aqui na tua língua para que tu entenda. E eu penso que é uma coisa que eu preciso melhorar muito, de descer no level do meu filho para falar na linguagem dele, de ter uma certa humildade, de me conectar com ele. E aí eu estou lendo um livro no momento que é sobre educação de filhos, se chama Disciplina Sem Drama. E eu já mencionei esse escritor porque ele já escreveu vários livros que para mim foram muito bons. Eu acho que eu já Uhum. mencionei esse livro, inclusive, aqui no podcast. Vamos colocar depois na descrição, então, o nome do livro, o link. Mas tem uma trilogia, são 3 livros que esse autor escreve. São 2 autores. Enfim, e uma das coisas que ele foca em todos os 3 livros, ele fala sobre a disciplina, né? Sobre disciplinar as crianças. E ele compara disciplina é ensinar. Porque o que a gente espera na disciplina quando a gente ensina a criança não é só a mudança do comportamento naquele momento, apesar disso ser parte, mas a gente quer que ela desenvolva habilidades para ela saber lidar com as coisas no futuro, quando ela estiver sozinha, né? A gente está criando os filhos para a vida, não só para me obedecer.
Para que ela aprenda, para que esse comportamento se repita, né? Isso. E também do tipo, pra vida, né? Do Uhum. tipo, tá, eu não quero que meu filho, um, um exemplo besta, arrote na mesa, né? Mas não é só sobre o arrotar na mesa, né? Eu quero que ele aprenda a ter respeito, aprenda a se comportar bem em um ambiente com outras pessoas, digamos. Enfim, mas ele falou, um princípio que ele usa é conectar e redirecionar. Com muita frequência, a gente vai direto para o redirecional, a gente vai direto para o corrigir o comportamento. Esse Chamar comportamento atenção. está errado, chamar atenção. Você tem que mudar, não pode fazer isso. Para, agora. E às vezes a gente usa métodos um pouco fortes, né? Mas a ideia básica que eu tenho tentado aprender e que eu vi aqui é conectar antes de corrigir. Aqui no caso não era uma correção, né? Ele não fala em que ocasião ele viu Jesus face a face, né? Ele não fala se foi uma ocasião, se foram várias ocasiões, ou com que propósito Jesus Cristo apareceu para ele e conversou com ele. Mas ele fala que ele conversou com Cristo face a face. Jesus Cristo foi humilde, falou no próprio idioma e como um homem fala com o outro. E eu pensei que é isso que às vezes eu peco, sabe? O conectar que ele fala, às vezes, é a gente chegar ali no mesmo level que a criança, entender o que ela tá sentindo, né? Sei lá, tu jogou esse objeto no chão, em vez de só dizer, ei, a gente não joga objeto no chão, fala, poxa, eu vi que você estava muito brava, vamos conversar, né? Vem aqui, você ainda está brava. Isso aqui é um abraço. Vamos respirar fundo juntos, vamos se conectar, vamos se acalmar. E aí, quando a criança está calma, a gente tem a oportunidade, né, de conversar sobre o assunto, de redirecionar, de ensinar. Porque não existe ensino quando a criança está fora de si, brava, alterada, né? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E isso me chamou muita atenção, que é como eu quero falar com os meus filhos, de maneira humilde e na linguagem deles, me conectar com eles primeiro. E daí, claro, essa conexão não deve ser somente nos momentos de disciplina, né? Em todos os momentos. Trabalhar muito duro para realmente me conectar com ela, para ter momentos positivos, para que ela confie em mim, para que quando ela tiver com esses medos, como o Moroni estava com medo, venha pra mim, falar pra mim, mãe, eu tô com medo porque que as crianças vão zombar de mim na escola. Ou mãe, eu bati no coleguinha porque eu tava com medo disso, disso, daquilo. E aí eu vou poder dizer, ok, vamos consertar isso, né? Eu entendo o seu medo e tudo mais, vamos nos conectar. Ao invés de ela querer esconder de mim o comportamento que não foi legal, né? Porque talvez ela tá com medo que eu vou ficar brava, que eu vou bater, que eu vou, sei lá, fazer o quê. Então, eu tenho estado muito pensativa sobre isso, e aí, quando eu li essa escritura, conectou com o que eu tenho pensado ultimamente. E sabe que isso é muito útil na época da adolescência, né? Para os filhos que estão chegando, no meu caso, chegando nessa época, essa conexão, ela é essencial. Eles querem conversar sobre tópicos difíceis, eles passam por experiências que são difíceis, eles estão se descobrindo, e é muito. E talvez isso tenha um pouco a ver mais com a natureza do meu relacionamento com a minha filha, a nossa situação, nossa circunstância, mas eu vejo muito isso, assim, eu percebo que se eu não tô fazendo esforço para me conectar, porque às vezes isso acontece também, às vezes eu tô chateada, eu não tô assim, eu não tô legal. Então, eu acabo sendo um pouco mais brusca, ou acabo corrigindo antes de me conectar, e eu percebo que ela se fecha. É impressionante, assim. É instantâneo. Eu vejo no olhinho, eu vejo no rostinho que ela se fechou. E daí eu tento fazer uma brincadeira, ou a gente passa um tempo de qualidade juntas. Pra quem ouve podcast sabe que a gente gosta de dar tapa uma na bunda da outra, de brincadeira. Faz alguma coisa assim simples. De repente, ela chega pra mim e fala uma coisa. Esses dias aconteceu isso. Foi muito engraçado. Eu sabia que ela tava com alguma coisa, mas ela não queria falar. Eu pensei, ah, ok, tudo bem. Aí a gente brincou por um tempo. De repente, ela entrou no meu quarto e falou: Mami, sabia que isso aconteceu? E começou a falar o que tinha acontecido. Assim, do nada.
A criança aparece no quarto e fala isso. É mesmo, filha? Nossa! Quer conversar mais sobre isso? Ah, eu quero, porque. E daí começou. E falou, 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 falou. Sabe o que ela precisava era se sentir segura para que ela pudesse compartilhar. Mas enquanto eu não estava demonstrando que eu estava conectada com ela, ou que talvez eu seria receptiva ao que ela tinha para falar, ela ia continuar sem falar, né? E aí é que muitas vezes também acontece de os pais perderem a influência para os amigos, né? Quando a gente é só o general, que só briga e chama atenção e não faz o trabalho de conexão, a criança ou o adolescente não vai querer conversar contigo. Ele vai falar com os amigos que fazem o papel oposto, né? Que não, que só aceitam tudo né? E que eu acho que os amigos têm uma função essencial na nossa vida. É muito importante ter amigos, Bons mas amigos. bons amigos. Pô, é bem pontuado, Elisa. Mas os pais ainda assim deveriam ser a maior influência na vida dos filhos. E tem um livro muito legal sobre isso. É um pesquisador que vou colocar no link também, porque eu não consigo lembrar agora o nome de cabeça, mas que ele fala muito sobre isso, sobre como na sociedade hoje em dia está mudando a influência. O pai está perdendo a influência e os amigos estão se tornando o ícone, né? Os ídolos, aqueles que os filhos, as crianças não, elas se vestem como os amigos, elas pensam como os amigos, elas falam como os amigos, elas não se vestem como a família, elas não falam como os pais, e é bem interessante. E uma coisa que eu queria compartilhar, tu falou sobre talvez da tua experiência, né? E aí, ó, eu tentando falar por ti, mas tem a questão da adoção, né? Você adotou a Maiara já mais velha. Uhum, Então, existiu um tempo que meio, não sei, foi roubado de vocês para se conectar, né? com Que não certeza. existiu. Mas o que eu acho muito legal disso, e que daí eu acho que é onde entra a graça de Deus, é que nunca é tarde demais, né? Sempre, se a gente for humilde o suficiente e for para Deus e dizer, poxa, eu percebi que não estou conectada com meu filho, eu percebi que por todos esses anos eu agi assim e hoje em dia falta uma conexão. Ou semana passada isso ou aquilo aconteceu e quebrou essa conexão que a gente tem, né? Se a gente for para Deus com a nossa fraqueza, com a nossa dificuldade e buscar a ajuda dele, ele vai nos guiar, ele vai nos ajudar a remediar ou a recuperar o tempo perdido, a mudar e a criar essa conexão, porque ele quer que os nossos filhos se sucedam. Uhum, Mais do que ninguém, ele quer. E ele vai ajudar, ele vai nos conceder essa graça. Como? Não sei, mas ele vai, de alguma maneira. É uhum. possível. Tem uma experiência da Sister Freeman que eu vou compartilhar bem rapidinho. Ela é uma oradora há muitos anos aqui nos Estados Unidos. Ela participa de conferências. Aqui eles têm umas conferências para mulheres que não são feitas pela igreja, mas é tipo uma organização que começou a criar conferências para mulheres membros da igreja e eles trazem oradores. Então, tipo, o irmão Wilcox e vários dos membros que já foram das presidências, dos rapazes ou moças, já participaram dessas conferências, e se chama Time Out for Women, é um tempo para as mulheres. Enfim, e a Sister Freeman tem participado como oradora há muitos anos, e a gente sabe que ela é excelente. Eu amo ouvir aquela mulher falar, por mim eu posso ficar ouvindo ela por horas, acho ela maravilhosa. O podcast dela era maravilhoso, eu já ouvia antes. O que ela continua fazendo hoje em dia, o novo podcast, é incrível também. Enfim, ela disse que ela tinha um discurso para dar em uma conferência de estaca e ela começou a preparar o discurso e ela disse que foi um discurso muito diferente dos que ela já havia feito antes, porque os que ela tinha feito até então, ela conseguia reconhecer as palavras como muitas delas sendo dela. Mas naquele discurso, quando ela terminou de escrever, ela olhou para o discurso e ela falou: "Não são minhas essas palavras, elas são 100% de Deus." Então, ela estava muito animada para dar esse discurso, porque ela sabia que era uma mensagem de Deus para aquelas, acho que na verdade era uma conferência de mulheres.
Não era conferência de estaca. Enfim, e daí ela foi para dar o discurso, e quando chegou no dia da conferência, os outros oradores passaram mais tempo falando do que era para ser, e ela não ia ter o tempo que ela precisava para dar o discurso dela. E aí a presidente da Sociedade de Socorro chegou para ela e falou: Olha, Sister Freeman, infelizmente, a gente vai ter que cortar o teu tempo, você vai ter menos tempo do que você deveria, do que você teria. E ela disse que sentiu uma aflição muito grande naquele momento. E ela sentiu o espírito constrangendo ela de que ela precisava entregar o discurso inteiro. E ela, sendo uma pessoa muito pontual, se sentiu muito desconfortável com aquela ideia de fazer com que a reunião atrasasse e acabasse mais tarde por causa dela, porque ela era a última oradora. Então ela disse que levantou na hora de dar o discurso dela e que ela tinha 30 minutos, mas que 30 minutos não seria suficiente. E quando chegou na marca de 30 minutos, ela sentia muito forte que ela deveria continuar dando o discurso. Mas ela não conseguiu vencer o medo do julgamento das pessoas. E ela encerrou o discurso sem terminar a mensagem. E ela sentou, e ela disse que no momento que ela sentou, ela sentiu: eu não fiz certo. Deus constrangeu ela de uma forma muito forte. Ela foi para casa, ela disse que entrou no closet dela, se ajoelhou, fez uma oração, pedindo perdão e disse: Deus, o que que eu posso fazer para consertar essa situação? E ela disse que o Espírito, ela ouviu as palavras do Espírito: o que está feito, está feito. Da próxima vez você faz melhor. E daí, ela. E na verdade, ela estava falando sobre esse capítulo aqui de Éter, quando ela estava falando nesse discurso bem interessante. Ela disse que a maior parte das vezes a gente não vai ter a oportunidade de fazer de novo. A gente não consegue voltar no tempo, mas a gente tem a oportunidade constante de fazer melhor. Então, se você fez errado, se você não conseguiu agir da forma como você gostaria, o que tá feito, tá feito. Não adianta você ficar sentindo culpa pelo que passou. Sim, talvez você precise se arrepender se foi alguma coisa errada. Ok. Mas o que passou, passou, tá feito. Você pode agora olhar pra frente e pensar o que que eu posso fazer melhor. E que parte do arrependimento é isso. É fazer diferente na próxima vez que a oportunidade se apresenta, né? Muito legal, muito interessante essa. É, e eu não dei um contexto, né? Mas eu falei isso porque a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a gente pode mudar. A gente não precisa ficar atado ao que a gente aprendeu quando criança, a nossa cultura crescendo, ao que a gente achava que era certo, mas percebeu que tá errado. Tá tudo bem você admitir que estava errado. E não vai confundir o seu filho. Essa é outra coisa, né? Às vezes a gente pensa, ah, não, porque daí a criança vai ficar confusa. Como assim? Você pode falar pro seu filho. Eu já falei pra minha filha, eu falei, filha, sabe aquela hora no carro que eu falei alto contigo? Eu falei, eu errei, me desculpa. E ela me disse, não, mami, mas tá tudo bem. Não, filha, não tá tudo bem. Eu quero que você entenda que não tá tudo bem uma pessoa gritar com você ou falar no tom que eu falei com você. Nunca vai estar tudo bem. Nem eu, nem o papi, nem ninguém, ok? E talvez, né? Talvez seria confuso se eu só dissesse, ah, não pode gritar, daí eu vou lá e grito, sim, ficaria confuso, né? Mas se eu gritar e explicar pra ela e dizer, olha, filha, eu errei, eu vou tentar não fazer de novo, eu vou fazer o meu máximo pra não fazer de novo e não tá, e nunca vai estar ok isso, né? Então a gente pode explicar para os nossos filhos essas coisas e eles vão entender. Interessante que a gente passou. Eu pensei, não vai ter muita coisa para falar nesse episódio, porque os outros capítulos são meio pesados. E teria algumas outras coisas, mas nosso tempo é curto. É. Ah, Eu, na verdade, pensei que a gente ia falar só do capítulo 12 e foi o que aconteceu. dito e feito. Dito e feito. Mas eu acho que esses capítulos têm muitos ensinamentos legais, muitas coisas que a gente nem chegou a conversar, que poderiam ser expandidas, mas a gente não tem tempo.
Então tá bom, pessoal. Esse foi o nosso estudo da semana, ou pelo menos o que deu pra gente cobrir essa semana. Estudem aí, e se vocês tiverem alguma coisa que vocês aprenderam, que vocês gostariam de compartilhar, tem os comentários aqui no podcast, tem os comentários lá no Instagram. A gente ama receber o feedback de vocês e a gente se vê na semana que vem.